fere tratados internacionais. O Brasil tem compromissos internacionais vinculados ao Acordo de Paris de 2015 de redução das emissões de gases de efeito estufa. E no caso brasileiro, nós sabemos que uma das principais fontes de emissão, além da geração de energia por termoelétrica, é o desmatamento. Outra polêmica da administração Bolsonaro é a interferência no Conselho Nacional do Meio Ambiente. O governo reduziu a quantidade e a proporcionalidade da composição para favorecer o governo e os empresários, denunciam ambientalistas. O CONAMA é o órgão maior do Sistema Nacional do Meio Ambiente, é um conselho participativo que agrega todos os setores da sociedade no Brasil. Não só governos, federal, estadual, municipal, mas também sociedade civil e setor produtivo. O governo ele passou a ter 43% e o setor econômico 8,7%. Significa que esses dois setores, de forma conjunta, eles têm a maioria absoluta do Conselho, com 52%. O governo poderá, a partir de agora, em conjunto com apenas o setor econômico, aprovar o que desejar, né? Não só do seu interesse, mas do interesse também do setor econômico. Desde o início, o meio ambiente não estava nos planos do governo Bolsonaro, tanto que o próprio ministério havia sido extinto, mas foi recriado por pressão interna e externa. Mesmo assim, o governo não parece preocupado com as questões ambientais. O que esse governo apresentou até o momento é a desconstrução das políticas ambientais no Brasil. É preciso dizer que desde a época da ditadura, né, nós temos aí regras importantes que foram sendo paulatinamente aprimoradas, avançadas, que se tornaram leis, que se tornaram políticas públicas. E o Brasil se tornou durante muito tempo e até recentemente um país exemplar em termos de legislação ambiental. Agora nós estamos assistindo de fato um desmonte de tudo isso, que mostra claramente que para esse governo a questão ambiental ele atrapalharia, digamos assim, a produção, o que é uma maneira muito errada e atrasada de pensar a produção no século XXI. O fim da aposentadoria especial pode criar um problema de saúde pública no país. Segundo especialistas, entre os mais atingidos estarão os profissionais de saúde e educação. O tema foi debatido hoje no Senado Federal e o repórter Welson Karinovski acompanhou. No total, foram encaminhadas 277 emendas para a PEC da reforma da Previdência em análise na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Entre as propostas, a retirada de itens polêmicos, como as alterações no BPC e na aposentadoria rural. O relator, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, promete entregar um texto definitivo, no máximo até o próximo dia 15 de junho. Mas o tema segue em debate na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, na Comissão de Finanças e Tributação, com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. O tema também foi discutido nesta segunda-feira, aqui no Senado Federal, na Comissão de Direitos Humanos. Na audiência, Benedito Brunca, da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, explicou a proposta de acabar com a aposentadoria especial em várias categorias, igualando os trabalhadores aos demais contribuintes, com idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens, além do tempo mínimo de 40 anos para ter direito ao benefício integral. Brunca alegou que o déficit dos estados é alto, pois mais da metade dos servidores se aposentam em regimes diferenciados, como, por exemplo, médicos, professores e enfermeiros. Ele foi rebatido pelos representantes dos trabalhadores. Para eles, o fim da aposentadoria especial vai criar um problema de saúde pública. Os impactos na enfermagem são preocupantes, né? Porque a categoria, os profissionais já trabalham em péssimas condições de trabalho e submetido à situação insalubre, a um trabalho insalubre, que esse trabalho já tem uma garantia por lei de 25 anos de trabalho. Agora, estender isso a mais vai ser um impacto, vai ser de impacto negativo, prejudicial. Isso, nós já temos um alto índice de morte, de suicídio, de doenças, né? Justamente pelo que a profissão ela obriga a pessoa a sofrer. Então ela expõe, ela é muito exposta. O professor, não só o professor, mas os outros profissionais também de outras áreas, mas efetivamente o professor tem a sua condição até mesmo efetivamente de sustentação prejudicada, haja vista que ele vai adoecer, vai ficar inapto ao trabalho, não terá como ser contratado para a sua profissão, né, para o exercício da sua profissão, e ele que já tem várias jornadas de trabalho para se garantir financeiramente, terá um impacto direto na sua questão de saúde, uma vez sem emprego, uma vez sem possibilidade de aposentadoria,
com uma idade avançada, fatalmente terá problemas econômicos e, de certa maneira, focados na questão da própria saúde, né? Ele terá debilitado a sua saúde, consequentemente mais gastos com o tratamento de saúde e sem recursos, sem aposentar e sem estar apto ao trabalho. Os 7.500 índios das 16 etnias que vivem no Xingu ficaram sem médicos no início de novembro, quando Jair Bolsonaro anunciou o fim da parceria com Cuba no programa Mais Médicos. A decisão do novo governo afetou diretamente o atendimento nas aldeias. Dos 372 médicos que trabalhavam em terras indígenas, 301 eram cubanos, incluindo os 6 do Xingu. O Ministério da Saúde levou mais de 5 meses para contratar os 6 novos médicos para o Parque Indígena. Mas um deles já desistiu da vaga e o outro está afastado por licença médica. Em consequência desse apagão médico, 3 crianças morreram em 11 dias no Mato Grosso, em abril. A falta de profissionais com a saída dos cubanos do programa Mais Médicos atinge também as regiões metropolitanas. Há pelo menos 6 meses, moradores da Vila Conde, em Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo, aguardam a reposição dos médicos que atuavam nas unidades básicas de saúde. Eles foram embora após Jair Bolsonaro tirar os profissionais estrangeiros do programa Mais Médicos. A reportagem é de Daiane Ponte. O fim do Mais Médicos trouxe mais prejuízo do que solução para moradores da Vila Conde, em Rio Grande da Serra, na região metropolitana de São Paulo. 11 médicos cubanos deixaram a cidade e a população ficou desassistida. Desde o início, a gente tem cobrado da secretária de saúde, do prefeito da cidade, do Ministério da Saúde também, mas como o prefeito não fez a lição de casa, não contratou, e aí nós estamos nessa situação aí. As 6 unidades de saúde que estão hoje sem médico, eles fazem só o trabalho de enfermagem, de distribuir medicamento, nada mais do que isso. Cida Ferraz é aposentada e mora na Vila Conde há mais de 40 anos. Ela toma remédio controlado, mas vai até outra cidade para conseguir uma receita. Eu faço uso de várias medicações, então eu viria aqui e era atendido, eu saía daqui satisfeita. Mas agora eu tenho que trocar receita, de 2 em 2 meses eu tenho que trocar minha receita. E para mim conseguir isso eu tenho que ir lá na Santa Casa de Mauá, trocar lá. Já a Alessandra da Silva não consegue um especialista para tratar as crises de enxaqueca. Depois que tirou o médico, está muito difícil, eu preciso pegar uma guia com neuro. Como que eu vou pegar se não tem médico? A mesma cidade tem uma UBS, né, a UBS do centro, que atende, mas só que demora muito, é um médico para a cidade inteira. É um descaso, né? Mais de 6 meses não tem médico. Eu perguntei para a enfermeira sobre ginecologista, que a gente precisa passar e tal. E ela falou que eu tinha que fazer uma triagem, passar pela enfermeira, né? Que a enfermeira ia verificar a prioridade e me encaminhar para o único lugar que está atendendo, que é no Santa Teresa, né? O tempo de espera, quando eu tinha o programa Mais Médicos, era sempre bem menor. O objetivo do Mais Médicos era suprir a carência desses profissionais nas regiões mais afastadas dos grandes centros. Desde o início do programa, 18 mil médicos atenderam mais de 60 milhões de pessoas em todo o país. Mas em novembro do ano passado, após Jair Bolsonaro fazer duras críticas ao Mais Médicos, o acordo com Cuba foi desfeito. E até agora, o governo federal não conseguiu repor esses profissionais. A Cida reclama que nunca viu a saúde do município desse jeito. E eu vejo o sofrimento dos moradores aqui, porque 90% depende do atendimento de médico aqui. Só tem a pediatra e a dentista atendendo aqui. E quando tem a dentista, vem a dentista, não tem material. Então você sai daqui da mesma forma que você entrou. O atual prefeito do município, Gabriel Maranhão, afirma que ainda esse mês deve regularizar a situação e colocar pelo menos um médico em cada unidade básica de saúde. Infelizmente, o que a gente vê hoje no nosso país é um governo federal irresponsável em que quer criar uma regra que valha para todos os municípios, não pegando a peculiaridade de cada município. E dia 24 desse mês, vamos estar restabelecendo esse direito que a população já teve. Eu espero que depois dessa manifestação aqui, melhora, né? Porque, infelizmente, nós que somos classe humilde, nós dependemos dos médicos aqui, né?
O prefeito Marcelo Crivella foi convocado pela Comissão de Impeachment da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro para depor depois de amanhã. Veja na reportagem de Viviane Nascimento. Um novo pedido de CPI protocolado na Câmara Municipal agrava a crise que envolve a gestão Crivella. Desta vez, a motivação foi a queda de parte de um túnel na zona sul da cidade no dia 17 de maio e os desabamentos na ciclovia Tim Maia, que foram alvo de piada por parte do prefeito. Nós, andando pela cidade, estamos percebendo, e outras pessoas têm nos dito, a falta de manutenção em passarelas, túneis, viadutos. Então nós protocolamos já com assinaturas suficientes um novo pedido de CPI para a gente investigar isso, porque o secretário de obras, secretário de habitação, ele tem dito para nós que podemos ficar tranquilos. Fiquem tranquilos porque a manutenção está sendo feita, mas nós não estamos tranquilos. O momento é delicado para o prefeito, que esta semana deve depor no processo de impeachment aberto contra ele por maioria esmagadora dos vereadores em abril. Primeiro momento do governo, até ele teve alguns sucessos, né, na relação com o legislativo, mas passado aquela lua de mel no governo ali nos 3 primeiros meses, a gente vê que a situação começou a ficar difícil, tanto pela questão da falta de relação e falta de traquejo e articulação com a própria base, com aliada, mesmo com a oposição no legislativo, mesmo com a questão externa, né, que é a questão do apoio das pessoas, dos cidadãos. Atualmente, 6 CPIs já estão instauradas na Câmara Municipal. Elas investigam possíveis irregularidades cometidas pela Prefeitura no Carnaval, no IPTU, na Conlurb, casos de assédio moral e favorecimento de aliados, e até negligência com relação às enchentes que deixaram mortos e desabrigados na cidade há alguns meses. A pressão sobre o prefeito mostra uma inabilidade de Crivella para governar e para dialogar com os outros poderes. A base dele mais de direita foi a maioria na Câmara, então ele tinha uma base para conseguir aprovar os projetos, se ele quisesse tentar se articular. O governo de Crivella tem sido tão ruim, a sua gestão tem sido tão decadente, que o Crivella não tem mais respaldo na Câmara Municipal. O seu partido tem 3 vereadores, o seu partido tem 3 vereadores, e ele aumenta esses 3 vereadores com uma base mínima de 12, 13 vereadores. Então nós hoje temos uma Câmara que não tem dialogado com o Crivella, porque o Crivella fecha a porta, porque o Crivella, na verdade, ignora a lei mais importante que nós temos, que é a lei orçamentária. Daqui a pouco, o Festival Lula Livre reúne multidão no centro de São Paulo, apesar da chuva. A gente volta já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Olá pessoal, como que vocês estão? Eu espero que tudo ótimo e vamos para os seus comentários. Eu leio do Valmir Moraes e ele escreveu: Esses golpistas não têm vergonha, querer que trabalhemos até morrer sem aposentadoria digna. A Isabel Cristina: é muito triste a situação do pobre trabalhador neste governo, com total descaso à população como um todo. O Almir Torres: nós, índios Funió, em Pernambuco, também estamos abandonados com a saída do Mais Médicos. Bom, reflexo de tudo isso, não é mesmo? Daqui a pouco a gente volta com mais comentários, não saiam daí. Professores paralisaram escolas no Rio Grande do Sul e montaram um acampamento no centro de Porto Alegre contra o parcelamento dos salários, que já dura 42 meses. A reportagem é de Guilherme Oliveira.
Na mesma semana em que o governador Eduardo Leite desmarcou a rodada de negociação com o Sindicato dos Professores e confirmou o 42º mês de salários atrasados, o governo aprovou na Assembleia o aumento do salário do presidente do Banrisul, Banco Público Gaúcho, de R$ 51 mil para R$ 89 mil, quantia suficiente para pagar o básico de 141 professores e atender a mais de 4 mil alunos em sala de aula. Pois é, a gente está fazendo os cálculos, que eu acho que o juro que o Banrisul cobra de nós, para adiantar nosso salário, de repente é usado para pagar o novo salário do presidente do Banrisul. A categoria está com depressão, porque nós pagamos juros todos os finais de mês para o Banrisul para adiantar o nosso salário do mês, entende? Então, assim, ó, aliando esse problema financeiro com a condição que nós somos desmoralizados perante a sociedade, eu faço a pergunta: quem carrega a educação no Brasil nos ombros? Óbvio que são os professores. Para piorar, a Secretaria da Educação do governo tucano está dispensando os professores contratados que estejam em licença-saúde há mais de 15 dias. É um absurdo o que está acontecendo. A gente tem um caso lá em Caxias do Sul, lá em São Marcos, né, que é uma cidade que faz parte da nossa abrangência. Ela foi demitida, então ela estava em laudo, inclusive o laudo dela não terminou, ela já foi demitida. Nós tivemos um caso em Canoas, que é um caso que até o nosso site CPERS denunciou, que é a questão de uma professora com câncer ter sido demitida, né, do contrato, depois de 10 anos de contrato, né? Então é desumano, é isso que a gente acha, que não tem... É uma questão de humanidade, é uma questão que o Estado tem que ser denunciado na Organização Internacional do Trabalho. No momento que as pessoas estão mais fragilizadas, que estão doentes, não é possível tu receber esse empurrão a mais para o fundo do poço, que é a demissão no momento de tamanho desemprego que vive o nosso país. Como forma de pressionar o governo e os deputados do Rio Grande do Sul, o sindicato da categoria montou um acampamento na Praça da Matriz em defesa da educação. Então, esse acampamento em defesa da educação é por conta que o governo Leite suspendeu a nossa negociação do nosso reposição salarial e mandou para a Assembleia Legislativa uma lei orçamentária prevendo o congelamento do nosso salário para esse e para o próximo ano. Então essa mobilização, o acampamento, é para chamar a atenção do governo, da Assembleia Legislativa, que na sexta-feira nós vamos protocolar uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias com a nossa reposição, que é os 28,78%, que é só a inflação desde o nosso último reajuste em 2014. O avanço da tecnologia está mudando as formas de organização do trabalho. E no passo da chamada Indústria 4.0, promove a substituição de trabalhadores por máquinas inteligentes capazes de desempenhar funções que antes eram realizadas por um grande número de pessoas. O encontro realizado hoje reuniu representantes de 5 confederações que integram o chamado macrosetor da indústria para levantar a questão. Trabalhadores são ameaçados pelas máquinas? Acompanhe na reportagem de Marta Raquel. Para debater o assunto, o TID Brasil, Instituto Trabalho, Indústria e Desenvolvimento, promoveu o debate Novos Paradigmas Tecnológicos e os impactos na indústria do Brasil e no mundo do trabalho. Nossa grande preocupação é exatamente essa, a tecnologia, os avanços tecnológicos, né, ocuparem os espaços, principalmente esse executado hoje pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, sem haver nenhuma discussão diretamente com os trabalhadores e trabalhadoras, como será o seu futuro diante da perda do seu posto de trabalho. São transformações muito importantes que podem oferecer uma perspectiva interessante de liberação do trabalho, né? Na verdade, ao mesmo tempo, podem oferecer um risco muito grande se elas não forem encaminhadas politicamente de uma maneira adequada. Para os especialistas, a política do governo Bolsonaro tem andado na contramão do desenvolvimento. E os efeitos já são sentidos no chão de fábrica. O fechamento da Ford em São Bernardo é exatamente uma decisão da empresa
baseada nas novas tecnologias que o setor automotivo vai oferecer para o mercado em 10 anos, pelo menos. Portanto, nós estamos numa fase de impasse muito grande de que modelo de desenvolvimento nós teremos no Brasil. O governo Bolsonaro, como você está vendo, na verdade ele se afirma numa agenda de costumes, né? E ao mesmo tempo a política econômica é um desastre. O papel do governo, no meu entendimento, é sabendo, né, que não podemos frear, né, a questão tecnológica, os avanços tecnológicos, até porque isso também nos traz favorecimento, é discutir de fato que modelo de desenvolvimento industrial nós precisamos para o Brasil. Os trabalhadores e trabalhadoras é preciso ter um olhar voltado para isso e cobrar uma política, né, de fato desse governo que seja a favor da classe trabalhadora, que seja a favor de toda a nação brasileira. Para marcar os 80 anos de fundação do Sindicato dos Químicos do ABC, a diretoria da entidade elaborou o projeto 80 anos, com várias ações celebrando a categoria química do ABC. Confira na reportagem. A comemoração das 8 décadas de luta do Sindicato dos Químicos do ABC começou em outubro do ano passado e contou até com o selo oficial dos Correios e uma publicação. A História 2008-2018. Uma festa com a presença maciça dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos seus familiares e vários convidados. Então, assim, para nós tem sido assim extremamente exitoso e prazeroso receber a família química hoje aqui nesse grande evento no palestra do encerramento dos 80 anos do Sindicato dos Químicos do ABC. A programação do aniversário foi encerrada no último sábado com a entrega de prêmios para os 3 primeiros colocados no concurso de escultura O Mundo do Trabalho, Democracia e Participação. O artista plástico Rui Miranda ficou com a primeira posição. Eu sou cartunista já, né? Então eu já estou envolvido. Minha arte sempre foi engajada. E o tema, a luta de classe, veio a calhar, né? Com as minhas ideias que eu já tinha. Então eu tentei reunir assim tudo que envolvia mesmo essa coisa do proletariado, né, e o patrão. O Sindicato dos Químicos também premiou os finalistas do concurso de redação realizado em escolas públicas da região do ABC. A redação da Giovana, aluna do 9º ano da Escola Municipal Engenheiro Carlos Rom, em Ribeirão Pires, foi eleita a melhor. Eu escrevi sobre a importância do polo petroquímico para gerar economia e empregos aqui na região do ABC. E eu também escrevi sobre o meio ambiente, né, que infelizmente solta muitos gases poluentes no ar. Eu coloquei que eu acho que eles deveriam entrar em um acordo, criar projetos para melhorar também a qualidade do ar da região. Eu fiquei muito feliz com esse prêmio, tenho certeza que outras pessoas também ficaram muito felizes, animadas e incentivadas a continuar fazendo esse tipo de coisa. No encontro também tomou posse a nova diretoria da entidade, que segue no cargo até 2023. Hoje nós saímos daqui renovado, com uma nova direção também que está tomando posse e com muita experiência, com muita garra e muita disposição para trabalhar e para brigar pela classe trabalhadora. O projeto 80 anos terminou com festa, alegria e uma convocação dos sindicalistas para a greve geral marcada para 14 de junho. O sindicato vai ficar na luta e vai continuar na luta até o final. É uma diretoria que já toma posse com um grande desafio, que é a grande greve geral convocada agora para 14 de junho, né? Porque está em risco a nossa previdência, os direitos dos trabalhadores, e é assim na luta que a gente cresce. Então, uma diretoria que assume já com esse grande desafio, e é nos momentos de desafios também que a gente cresce. O governo brasileiro suspendeu exportações de carne bovina para a China após a confirmação de um caso de vaca louca em Mato Grosso. A suspensão é uma medida preventiva que atende ao protocolo sanitário entre os dois países. O Ministério da Agricultura disse que a suspensão das exportações é temporária e automática devido a um acordo assinado pelo Brasil e pela China em 2015. Acrescentou que as exportações devem ser retomadas em breve, porque caso de vaca louca não representa risco de contágio e pode ter acontecido devido à idade do animal. A vaca louca é uma doença cerebral em bovinos adultos que pode ser transmitida aos seres humanos por carne contaminada. Veja agora outras notícias desta segunda-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chega a Londres minutos depois de insultar o prefeito da cidade pelo Twitter.
Antes mesmo do desembarque, o chefe de Estado americano chamou o prefeito da capital inglesa, o trabalhista Sadiq Khan, de fracassado. O insulto veio após Khan criticar no jornal os protocolos para receber o presidente americano. O governo chinês pede a estudantes que avaliem os riscos de estudar nos Estados Unidos. A solicitação foi divulgada em um contexto de guerra comercial entre Pequim e Washington e de rejeição crescente nos Estados Unidos à entrada no país de estudantes e pesquisadores chineses. Papa Francisco pede para políticos não semearem o ódio e o medo. A fala ocorreu após o pontífice ser questionado por jornalistas sobre o ministro do Interior, Matteo Salvini, líder da extrema-direita italiana. Francisco também repetiu seu pedido para que a Europa supere as divisões e as fronteiras. Justiça sueca nega a ordem de prisão contra o fundador do Wikileaks, Julian Assange, por estupro, supostamente cometido no país em 2010. A decisão representa um revés para a acusação, que esperava emitir um mandado de detenção europeu em vista da extradição para a Suécia do australiano antes da prescrição do crime em agosto de 2020. Assange permanece em uma prisão de segurança britânica. Veja agora como fica o tempo nesta terça em São Paulo e outras cidades. Tempo fechado na maior parte desta terça-feira em São Paulo. Máxima de 18 graus e mínima de 14. Chances de chuvas isoladas. Umidade relativa do ar em média de 60%. Índice ultravioleta alto. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Céu encoberto com períodos nublado. Previsão de pancadas de chuva localizadas a qualquer hora do dia. Máxima de 18 e mínima de 14 graus. Já em Mogi das Cruzes, tempo parcialmente nublado com curtas aberturas de sol. Chove a qualquer momento. Máxima de 18 graus e mínima de 14. Em Brasília, variação de nebulosidade pela manhã, com períodos de sol no decorrer do dia. Não chove. Máxima de 27 e mínima de 17 graus. Neymar foi intimado a prestar depoimento à Delegacia de Repressão a Crimes de Informática do Rio de Janeiro para prestar esclarecimentos sobre a divulgação de conversas e imagens íntimas da mulher que o acusa de estupro. A intimação ao jogador foi entregue hoje na Granja Comari, em Teresópolis, onde está concentrada a seleção brasileira que disputa amistoso depois de amanhã em Brasília. A ideia é ouvir o depoimento de Neymar na sexta-feira. A polícia apura se o jogador cometeu crime virtual ao divulgar conversas nas quais há imagens íntimas da mulher que o acusou em São Paulo de tê-la forçado a ter relações sexuais com ele. O estupro teria sido cometido em Paris no dia 15 de maio. E depois do intervalo, música e emoção no Festival Lula Livre pela Democracia no centro de São Paulo. Você vai ver já já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Pode soltar.
Em menos de uma semana depois do ato contra o desmonte da educação, o Festival Lula Livre reúne milhares de pessoas em São Paulo em luta pela democracia do país. O evento reuniu cerca de 80 mil pessoas que acompanharam cerca de 30 apresentações musicais na Praça da República, região central da capital paulista. Para falar mais sobre essas mobilizações populares, eu converso com o comentarista político João Caires. Boa noite, João. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Tudo bom? Boa noite, tudo bem. João, como que você analisa essas manifestações expressivas, principalmente essa que ocorreu ontem? Bem, antes de analisar, até queria falar uma coisa engraçada, né? Percebendo como a audiência da TVT tem aumentado. Então, eu tenho ido nesses atos, como estive domingo agora, as pessoas reconhecem, falam, te vejo você, vejo o Feijó, e teve uma pessoa muito especial, que é uma senhora de 92 anos, que bacana. Dona Odete, que ela assiste todo dia. E o filho dela que me contou, veio perguntar de mim, a gente começou a conversar, achei muito interessante. Então, mandar um abraço para a Dona Odete, que nos assiste todos os dias aqui, né? O ato eu achei que foi fantástico, eu estive lá mesmo com a chuva, aquele lamaçal que tem lá na praça. Que teria inibido muita gente, mas sim, não, foi o contrário, né? Muito pelo contrário. Então, a estimativa de um público de 80 mil pessoas, foram praticamente 40 atrações, né, entre artistas, bandas, né? Um evento, achei que foi muito bom. E o que eu percebi, circulando até para poder comentar aqui, você vê um público jovem, diferenciado, não é um público que você vê que é sempre da militância, às vezes sindical ou de um partido político. As imagens ilustram bem o que você está falando, viu, João? Exatamente. Aí eu achei muito interessante. E pessoas de várias idades, né? Jovens, idosos. Crianças, conversei com pessoas que vieram de caravanas, né? Vi um pessoal de Itu, né? Dos sindicatos metalúrgicos de Itu vieram para cá, pessoas de Campinas, de várias regiões, várias regiões do estado, fora de São Paulo também estiveram lá. Então percebo que essa iniciativa, esse é o terceiro já ato Lula Livre, que os artistas estão fazendo, e com grande coragem, né, no momento que nós estamos vivendo, de boicote à cultura, né, onde o governo tem perseguido alguns artistas. Então é louvável a postura deles, e o tempo inteiro, desde o início até o fim do show, do evento, se falando discursos em defesa do presidente Lula, que é um preso político, e acho que isso tem crescido. Eu tenho acompanhado, conversado com algumas lideranças de outros países, de outros sindicatos também, que estão se incomodando com isso. Eles estão começando a organizar em Madrid, inclusive eu conheço uma pessoa do núcleo do PT de Madrid que tem comentado isso, em Portugal, agora na Inglaterra, e o pessoal está tentando pegar alguns artistas progressistas para ver se eles têm aquele mesmo sentimento como foi com Mandela no próprio Estados Unidos. É lógico que a questão do Mandela nos Estados Unidos tinha um movimento negro por trás, e como Mandela era negro, de um país africano, tinha um apelo maior. Mas estamos conversando, eles falaram, mas também tem um apelo, o Lula pediu perdão à África, o Lula implantou as cotas, que deu oportunidade para os negros brasileiros poderem acessar a universidade, entre outras coisas, e isso está começando a sensibilizar outros lugares do mundo, e a gente pode ser surpreendido com alguns shows Lula Livre de forma internacional, tipo com um Bono Vox do U2, o Roger Waters mesmo, que esteve aqui e já confessou que o Lula é um preso político. E isso vem crescendo, né? Bom, a gente percebe também que os atos não são só aqui no Brasil, né, João? São fora também. A gente, às vezes aqui no jornal, a gente sempre está mostrando alguns grupos que se reúnem para dizer Lula livre, enfim, todos os casos de desmonte que acontecem no Brasil. Você acredita que isso já é uma percepção das pessoas do que está acontecendo aqui, que o Lula é um preso político? Sim, até pela postura do nosso atual presidente, né? Eles têm visto que as pessoas, desde quando começou o governo, agora não se apresentou nada, é sempre o mesmo discurso, que sem reforma da presidência parece que o mundo vai acabar, sendo que a gente tem cortes na educação, cortes na saúde, né? Vimos a reportagem agora, tirou mais médicos e não colocando nada no lugar, a população sem nada. Prometeu várias coisas, está fazendo justamente o contrário. Então a população está começando a abrir os olhos, o desemprego tem aumentado com a reforma trabalhista que o próprio Bolsonaro, como deputado, aprovou, a emenda constitucional 95, que foi aprovada por Temer, também apoiada por Bolsonaro, tem gerado um problema grave nos municípios e nos estados e está piorando a situação. E aí a gente faz um paralelo, hoje teve um evento com o professor Beluso lá na CUT, vocês fizeram uma reportagem aqui, e ele comentou também um paralelo com os anos 20, 30 da Grande Depressão, com o que está acontecendo no mundo hoje, em especial no Brasil, e eu até fiz uma pergunta, né, comparando que o presidente Hoover, anterior ao Roosevelt, fazia política igual o que eles estão fazendo agora, e só piorou a situação.
E aí, quando o Franklin Delano Roosevelt entrou, ele fez o chamado New Deal, que era um acordo onde o governo começou a investir em estradas, rodovias, eletrificação, né, das cidades, coisa como o Lula fez com o programa Luz para Todos, e que esse governo está fazendo ao contrário, justamente levando o Brasil para um caminho pior. E a história da reforma da Previdência, que ele diz que vai tirar 1 trilhão de economia, esse 1 trilhão vai sair da economia, não vai circular, então vai piorar a situação, e justamente dos mais pobres. E o mais engraçado, que na fala dele, do senhor Paulo Guedes, ele diz que esse dinheiro não vai para investimento, vai para cobrir a transição das 2 previdências. Um absurdo. Falar em Previdência, você acredita que os atos que ocorreram dia 15 de maio, esse agora dia 30, Lula livre, é um aquecimento para o grande greve geral que vai acontecer no dia 14 de junho contra a reforma da Previdência? Nós tivemos também no dia 22 de abril, né, um ato na Paulista também com foco Lula livre, mas que foi pegando essa questão da reforma. As centrais sindicais estavam lá também arrecadando os abaixo-assinados, e isso tem sido um crescente. Então veio dia 22 um certo tamanho, depois veio dia 15 bem grande, dia 30 também bem grande, né? Teve um contraponto aí no dia 26, mas não foi o que o governo esperava, não foi algo para se desprezar, mas foi bem menor do que eles esperavam, e agora mais um ato Lula livre, dia 14, eu tenho andado, circulado aí o estado, conversando com várias pessoas, conversando com os sindicatos para saber como é que está isso, inclusive amanhã vou acompanhar uma plenária das centrais sindicais que será no Sindicato dos Químicos lá de São Paulo, porque a organização está caminhando de vento e popa. Eu acredito que uns 5 dias antes do dia 14, a gente vai ter um sentimento muito forte de como será essa greve. O que eu tenho sentido é que será tão grande como aquela de 28 de abril de 2017. E é interessante que não são só trabalhadores, é o Brasil todo que tem. É o Brasil todo, porque nessa pauta da Previdência também entrou agora a pauta dos cortes na educação, que os jovens estão sentindo muito. E nos atos que eu participei também, a coisa mais interessante é você ver adolescentes de 14, 15 anos participando de manifestações, inteirados, querendo saber, muitos jovens dos institutos federais, que são, os caras falam tanto em escola privada, mas as melhores escolas do Brasil, nos rankings, são os institutos federais, né, as próprias escolas militares. E como eu falei outro dia aqui, tem escolas no Piauí, que o governo do Piauí tem feito tantas melhoras na escola pública, que as escolas privadas estão fechando porque a população está escolhendo a escola pública. Então, esse é o caminho. Você acha que a população como um todo agora está acordando, João, para poder enxergar os desmontes que estão acontecendo no país? Eu acredito que sim. É um processo de formação, até porque foram vários anos a grande mídia, e depois com essa história do fake news espalhando um monte de mentiras, então muitas pessoas começaram a ficar desacreditadas de tudo, um ataque total à classe política, né, como se os políticos fossem culpados por tudo. Então quando você ataca a classe política, sobra a ditadura. Então é que se as pessoas reclamam dos políticos, ele que seja o político que ele queira que seja, eleja as pessoas, fiscalize os seus candidatos, como agora. Sim. É uma coisa que eu percebi que eles saiu um site chamado Na Pressão, onde você entra e você faz uma pressão sobre os deputados. Lá tem todos os WhatsApps, os telefones dos deputados, e as pessoas podem fazer isso no deputado que você votou ou no que você pensou em votar, né, no seu senador, e fazer uma pressão. Se você é contra essa reforma, o tipo de reforma que o governo quer fazer, que ao meu ver não é nenhum tipo de reforma, é uma destruição do sistema de seguridade social que foi criado com a Constituição de 88, então as pessoas participem. A gente tem um site, procure no Google, Na Pressão, é muito interessante, achei muito legal essa iniciativa das pessoas que fizeram esse site. Perfeito. João, obrigado, pela sua participação hoje aqui no seu jornal. Por nada. Até a próxima. Até a próxima. O seu jornal termina aqui com uma música e um trecho da carta do ex-presidente Lula, lida pelo neto dele, Tiago Trindade Lula da Silva, neste domingo, no centro de São Paulo, durante o festival Lula Livre. Até amanhã, e a luta por direitos humanos e democracia continua. Nossos adversários querem mais armas e menos livros, menos música, menos dança, menos teatro e menos cinema. E nós insistimos em ler, escrever, cantar e dançar. Insistimos em ir ao teatro e fazer cinema. Nada mais perigoso para nossos adversários que um povo que canta e é feliz, que faz da arte e da cultura instrumentos de resistência. Então vamos à luta, sem medo de ser feliz, com a certeza que o amor vence sempre. Lula livre! Lula livre! Lula livre!
um abraço, com muita saudade e a vontade imensa de estar aí com todos vocês. Lula! Lula livre! Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Mas você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé, se acabarem com teu... Pinheiro, ela escreveu: o povo que tem sonhos e objetivos de vida luta com garra e alegria. O Paulo César Oliveira: estive no maravilhoso Festival Lula Livre. Lá tive contato com pessoas que vieram do Nordeste, Guarulhos e muitas cidades do interior de São Paulo. Foi 10. Bom, agradeço a todos pela participação, pelo envio dos comentários, pela interatividade, pela companhia também. E não se esqueçam que amanhã, pontualmente às 7 da noite, nós temos um encontro marcado aqui com mais notícias e informações. Beijo grande, tchau!